Quem é o principal nome do positivismo? Eu. Positivo? Que principal nome do positivismo o quê? Sou eu. Eu que falo positivo isso, positivo aquilo, positivo operante, positivo comandante. Ih, vocês são um bando de doido. O principal nome do positivismo é Auguste Comte. Coloca o rosto dele aí na tela. Vocês estão precisando fazer uma revisão de sociologia com foco no Brasil? Eu, hein? Roda essa vinheta. Hora do Enem no ar! A realidade brasileira é mega importante para a prova de sociologia do Enem. Mas o que os autores nacionais pensam sobre ela? Quem responde é o sociólogo e professor João Marcelo Elert Maia. A gente conversa daqui a pouquinho com ele. Porque antes, para ajudar naquela revisão pro Enem, chega mais professor Vinícius Maio. E aí, Lande? E aí, de Tudo casa? Tranquilo? Tudo bem? Tudo Você? certo. Beleza. Professor, os sociólogos estão sempre tentando entender os fenômenos sociais da sua época, né, do seu tempo. Qual é a maior urgência hoje aqui no Brasil, sabe, que pode cair no exame? Olha, Lande, a gente tem aí hoje a vinda do João Marcelo, que vai falar um pouco sobre os intelectuais brasileiros. Então, acho que isso é importante, essa discussão do pensamento social e político brasileiro, a ideia do público, do privado, é o debate político contemporâneo, né, sobre o Brasil, né? Falar sobre a formação da sociedade brasileira, a formação do Estado brasileiro. E um tema também que está aí, né, na linha de frente, é os novos movimentos sociais. Os movimentos de identidade, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento negro, falar sobre o movimento ambiental e falar do movimento de rede também. E que habilidades o Enem espera que o candidato demonstre ao analisar esses processos? Olha, Lande, o estudante ele tem que ver que a sociedade ela não é estática, a sociedade ela é dinâmica. Então, ele tem que entender essas mudanças sociais, políticas, econômicas e está sempre relacionando. Então, assim, ele tem que fazer diretamente uma leitura crítica e reflexiva da sociedade. Partiu questão? Partiu. Roda aí. Eu tô aqui na hora do Enem com vocês para resolver uma questão de sociologia. E essa questão, ela trata de um tema que aparece nas provas recorrentemente, os processos de globalização e mais, as relações humanas presentes na globalização. Globalização é um tema que aparece em diversas áreas e um dos papéis centrais da sociologia é entender o impacto dessa estrutura global no contexto humano e nas relações que estão ali em jogo. E é disso um pouco que o texto fala, é um pouco dessa crítica que está presente no texto e que vai ser direcionada durante a questão. Bom, vamos aqui. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, depende hoje das remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelam que somente os indianos receberam 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo o maior volume de divisas, este valor chega a 9,9 bilhões de dólares. E nas Filipinas, o terceiro a 8,4 bilhões. Bom, esse texto está deixando claro o seguinte: os processos de imigração que se dão na globalização, eles não são processos puramente gratuitos. Há uma verificação de que um grupo de pessoas sai desses países periféricos em busca de um conjunto de oportunidades. E, curiosamente, ao conquistarem alguma capacidade financeira, elas remetem esse dinheiro, elas direcionam esse dinheiro para outros, para os seus países de origem e consolidam ali uma relação que é um pouco conturbada, porque você tem ao mesmo tempo essas pessoas que saíram das suas nações, mas essas nações passam a depender desse horizonte da imigração. É claro, como a gente coloca aqui, a gente não está falando de um PIB total dependendo dessa remessa, mas existem valores significativos que entram aqui em jogo. Mas o que torna possível esse processo? O que torna possível são as novas lógicas de comunicação, as novas tecnologias. Você não tem exatamente aqui uma transferência que ela é dificultada em larga escala. Você tem uma transferência que está baseada na nossa capacidade de estabelecer, assim como a capacidade de comunicação. Essa galera, para sair do seu país e se direcionar a outros, eles precisam aprender novos idiomas, eles precisam aprender outra cultura, e a tecnologia ela auxilia nesse processo.
Então, um dos elementos fundamentais para a consolidação da globalização é o horizonte tecnológico. Mas vamos olhar aqui as nossas opções. Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo de escrito é, letra A integração de culturas distintas. A gente está falando aqui realmente de integração de culturas distintas? Não, galera, eu ressaltei aqui que essa galera, colocada ali como países periféricos, saem dos seus países para buscar outras oportunidades. Então, você não tem uma integração cultural plena. O que você tem são pessoas que forçosamente têm que se adaptar a uma outra cultura para garantir certas oportunidades. É um pouco do horizonte de injustiça presente na lógica de globalização. Avanço técnico das comunicações. Parece aqui uma opção correta e possível, mas vamos verificar as nossas outras opções. Quebra de barreiras alfandegárias. Galera, não existe uma quebra plena de barreiras alfandegárias. Por mais que você tenha blocos econômicos e por mais que você tenha um horizonte onde esses blocos se fazem presente, essa quebra de barreira alfandegária ela não é uma garantia e nem é ela que sustenta esse processo. Flexibilização de regras. Essa flexibilização de regras em relação à imigração está longe de se fazer presente. Na verdade, você tem cada vez mais restrições em relação ao horizonte migratório. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra B, avanço técnico das comunicações. É isso, gente. Até a próxima. Valeu, professor. E, cara, tem uma sensação de que todas as respostas são meio certas. Por quê? Toda a prova do Enem, ela tem uma imagem, tem um texto e tem um comando. O comando é o que direciona, o que você tem que responder. Então, assim, parece que todas são certas, vamos pensar, todas são verdadeiras, mas a gente tem que seguir diretamente o que o texto está falando. Então, por exemplo, nessa questão, o texto está falando dos imigrantes, né, que pegam dinheiro e enviam para o país de origem. Então, o texto ele não vem só para ocupar um espaço de uma página. Ele vem ali, ele é fundamental para responder a questão. Professor, imigração e globalização, o que esses assuntos têm a ver? Olha, imigração ela sempre existiu. Em diferentes perspectivas, contextos históricos, sempre existiu imigração. A globalização ela vem acentuar esse processo de imigração. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando desse fluxo, né, desse processo de integração global, né, seja relacionado ao trabalho, seja relacionado no trabalho, no caso, à economia, relacionado à política, principalmente, e relacionado a pessoas, né, de uma maneira geral. Apesar da diminuição das fronteiras globais, os imigrantes estão encontrando cada vez mais barreiras. Por quê, professor? Na verdade, a globalização é um discurso, né, que promove integração, que as fronteiras são flexíveis. Na prática, cada vez mais as fronteiras estão fechadas, né, diante de um contexto de crise econômica, até no continente europeu, a partir de 2008, enfim. Vem surgindo os movimentos ultranacionalistas, movimentos fascistas contra diretamente esse migrante, né, surgindo cada vez mais ações de caráter de xenofobia, por exemplo. Aí vem para uma questão econômica, de que teoricamente eles estão usando os benefícios do país, existe a questão de trabalho também, e vem uma questão cultural também, né? Então, o reforço do nacionalismo vem para conter diretamente essa vinda desse imigrante. A questão também fala em avanço tecnológico. Até onde esse avanço ajuda, contribui para a consolidação da globalização? Olha, o avanço tecnológico ele é importante, né? Diante a questão da pesquisa, da ciência, da troca, né? A gente está falando da globalização, desse processo de integração. Então, existe, principalmente no campo da ciência, da tecnologia, né? Se a gente for pensar também das redes sociais virtuais, né? Como que essas novas tecnologias da informação, ela pode aproximar as pessoas, né? Mas ela pode afastar também, enfim, de um contato, pegando aqui mais o lado da sociologia, ela pode afastar as pessoas da sua relação do cotidiano, do dia a dia. Mas em relação a isso, nesse contexto da globalização, eu acho que o fluxo de informação, principalmente na questão das pesquisas e do avanço da ciência, eu acho que isso é fundamental. E como essa tecnologia afeta a imigração? Olha, Elaine, ela pode ajudar diretamente esse imigrante que está chegando nesse país novo, né? Então, ele pode pesquisar através dessas redes sociais virtuais, né, utilizando essas novas tecnologias da informação, pessoas que estão morando nesse país, que vêm do mesmo país de origem dele, a formação de comunidades, enfim, pensar essa nova sociabilidade que ele vai ter nesse país de origem. Por que esse tema é tão importante para o Enem? Primeiro que o tema da imigração não se esgota, né, como a gente vem discutindo aqui. A gente pode trabalhar numa perspectiva histórica, por exemplo, lá do século XIX, existia esse processo de migração, da chegada dos italianos
e dos alemães aqui, e a gente vê no contexto atual também, né, esse debate sobre a imigração, falando, sei lá, dos haitianos, pensar casos agora recentes dos venezuelanos no Brasil. E é interessante também, como segundo ponto, falar dos direitos humanos. Então, todo o Enem é recortado para essa perspectiva dos direitos humanos. Então, esse migrante que ele chega aqui, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser visto como um cidadão, ele tem direitos como um cidadão brasileiro. Então, bora fazer uma revisão? Bora lá, Lange. O que é preciso saber para entender o contexto da imigração no mundo contemporâneo? A migração tem vários motivos, né? Então, vou elencar 3 aqui. O primeiro pode ser a questão política dos refugiados, enfim, todo um debate geopolítico, a geografia política pode ajudar a gente. Tem a questão econômica, num contexto de crise do capitalismo, de crise econômica, aí se relaciona diretamente com a questão do trabalho. E já puxando para o lado da sociologia, da antropologia, a questão cultural, né? Como que se dá essa relação, essa sociabilidade do imigrante nesse país que ele acaba de chegar, né? Dessa recepção desse imigrante. Então, tem esses conflitos culturais. Lendo o enunciado, a gente percebe que os países mais dependentes de recursos enviados por imigrantes foram colônias, né? Isso é interessante, até quem formulou a questão já dá um pouco sobre isso, fala um pouco sobre isso, que fala da periferia, né? Países periféricos. Então, a gente está falando do contexto desses países que estão dentro da periferia do capitalismo, são países que foram colônias de exploração, né? Então, são países dependentes. Então, a gente, quando pensa essa discussão sobre imigração, globalização, a gente tem que pensar também uma discussão sobre capitalismo, dependência, exploração. A gente falou sobre as barreiras à imigração, são muitas, beleza. Mas a cada dia que passa, o número de imigrantes só cresce. Por quê? Olha, Lange, a gente pode novamente pensar naquela perspectiva política, né, dos refugiados, pensar o contexto econômico, né, pensando dessa crise do capitalismo que a gente vem vivendo, né, esse processo constante dessa crise, faz com que as pessoas busquem outras alternativas, né? Pensar o caso aqui, por exemplo, dos bolivianos no Brasil, é um exemplo disso em relação ao mercado de trabalho. Aí é interessante pensar também sempre essa proteção dos direitos humanos, né? Muitas vezes o trabalho do imigrante, né, ele vem como um trabalho com uma mão de obra barata, né? Ele sai de um país, de um contexto de exploração e às vezes acha, né, com a ilusão de que vai encontrar um contexto mais favorável nesse país que ele está indo e muitas das vezes isso não acontece, né? Então, a gente tem casos de trabalho análogo à escravidão, escravidão por dívida desse imigrante. Então, pensar assim, uma resposta mais precisa, vamos pensar no caráter econômico e dizer que esse contexto de crise faz com que aumente, né, esse processo de imigração. Também ali, juntamente com a questão geopolítica ligada a refugiado, presos políticos, enfim, de uma maneira geral. O tema é interdisciplinar, né? Cabe em geografia, história, pode até cair na redação. Mas dá para fazer alguma associação com ciências da natureza também? Às vezes a gente fala da imigração, sempre dessa imigração por questões econômicas ou de um trabalho explorado. Tem aquele trabalho mais especializado, pessoas, né? Esse fluxo de pessoas, cientistas principalmente, né? Um intercâmbio entre universidades, né? Um cientista vai para pesquisar um determinado medicamento ou a cura de determinada doença, né? A produção de uma vacina. Então é possível, talvez, criar uma questão falando desse processo dessa força de trabalho, né, relacionada à área médica, à área da ciência de uma maneira geral. Então, é possível fazer uma questão sobre doença, vacina, medicamento e relacionar com esse processo de globalização e imigração. Professor, quando é que a gente vê esse conteúdo na escola? Olha, na sociologia a gente vê no 2º ano do ensino médio, quando a gente faz uma discussão sobre cultura, preconceito, discriminação, racismo, né? Daí vem a xenofobia, discute a questão da xenofobia também. E a sugestão para quem quer se aprofundar no assunto? Olha, eu pensei aqui numa questão de caráter lúdico, artístico, pensei em 2 músicas, né? É uma música do Zé Cabaleiro, que de vinil, né? Que fala desse processo de globalização, das tecnologias. Ele faz até uma frase ali, ele fala numa estrofe, ele fala que se o homem já foi à lua, ele vai pegar o sol com a mão. Então, pode cair numa questão, né? Sempre eles utilizam música. Pela internet, do Gilberto Gil, que é muito conhecida. Valeu, professor. Muito obrigado pela aula. Eu que agradeço. Valeu. E você já parou para pensar que a sociologia pode ajudar a entender qual é o lugar do Brasil no mundo? Aliás, essa pergunta é um dos objetos de estudo do sociólogo, professor e especialista em pensamento social brasileiro,
João Marcelo Elert Maia. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem, Lani? Tudo bem, Tudo seja certo? bem-vindo. Aproveita e explica para quem está em casa o que é o pensamento social brasileiro. Cara, com essa palavra a gente quer dizer basicamente duas coisas. Primeiro, conjunto de textos clássicos, intelectuais, autores que nos anos 20, 30 e 40 tentaram explicar o Brasil para os próprios brasileiros. Gente como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda. Mas a gente também usa essa palavra para falar das pessoas hoje que estudam esses autores e procuram pensar o Brasil hoje à luz do que eles escreveram. E quais são os grandes autores dessa vertente? Olha, os principais, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, tá? São os caras que nos anos 20, 30, 40 tentaram explicar o Brasil escrevendo ensaios de interpretação do Brasil. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, mas existem outros, como Darcy Ribeiro, Celso Furtado. E eu gosto de falar para os alunos que não se fixa só nesses caras clássicos, nesse cânone. Pense em gente que está fora desse universo sagrado, assim, de homens brancos, e pensar outras vozes pensando o Brasil. Gente como Guerreiro Ramos, um sociólogo negro brasileiro dos anos 60, Lélia Gonzalez, grande militante negra feminista dos anos 70, e Abdias do Nascimento, por exemplo, também são intérpretes do Brasil. Então... Show de bola. E aí, o que você aprendeu sobre o Brasil estudando esses autores? Cara, primeiro aprendi que o Brasil é um país complexo demais, extremamente desigual, que é muito difícil você chegar à conclusão de que ele tem uma identidade. Depois eu aprendi outras coisas, como a importância da questão racial no Brasil, o quanto ela estruturou a nossa sociedade, o nosso modo de vida, nossas relações sociais. O fato do Brasil ter sido uma colônia, o quanto isso foi importante também para a relação do Estado com a sociedade. Essas foram algumas coisas que eu aprendi estudando o pensamento social brasileiro. E o pensamento desses autores continua sendo atual? Em parte. Tem muita coisa que ficou um pouquinho datada. Muitos desses caras, às vezes, usavam teorias que hoje as pessoas não usam mais tanto, mas outras coisas são importantes, né? A reflexão, por exemplo, sobre a importância do colonialismo na sociedade brasileira, a importância das relações raciais e a forma de analisar elas, né? O Guerreiro Ramos, que eu citei, ele falou uma vez, olha, não existe problema do negro no Brasil. O problema do Brasil é o branco, que não consegue reconhecer que ele é parte de uma sociedade que é negra na sua maioria. Isso eu acho uma coisa extremamente atual. Você falou sobre um pensamento atual, mas você pode dar algum exemplo de um pensamento que caiu em desuso? Cara, no começo do século XX, era muito comum, por exemplo, que os caras que tentavam interpretar a sociedade brasileira pensassem em termos de raças, por exemplo, como se a sociedade pudesse ser dividida em raças, como se elas existissem e tivessem um fundamento biológico. Isso é algo que, por exemplo, Nina Rodrigues, um médico baiano famoso, maranhense, né, desculpa, famoso, pensava o Brasil assim. Hoje não é muito comum essas teorias caíram em desuso, por exemplo. Isso é uma ideia. Ou, por exemplo, de que tudo que acontecia durante a colônia no Brasil podia ser explicado pelo fato da gente ser uma colônia de Portugal. Os historiadores já acham que a coisa é mais complicada, não dá para você pensar desse jeito. Diante de tudo isso, qual é o lugar do Brasil no mundo? Perguntinha fácil, né, Lance? Ah, é. Olha, o Brasil é um país de renda média, né, que não tem uma projeção grande no mundo em termos de política externa. Tentou ter alguns anos atrás, mas também não conseguiu ser efetivamente uma grande potência global, né? Eu acho que o Brasil ainda está tentando encontrar esse lugar, né? Qual é a sua identidade, como ele pode se relacionar com outros países, essa dúvida de somos um país que é parte do mundo ocidental ou somos mais aproximados dos outros países do Sul, como Índia, China, África do Sul, etc. Somos parte da América Latina? Sempre foi um problema no Brasil. Se tu pergunta aí na rua, você é latino-americano? Muita gente vai dizer, eu não, latino-americano é o argentino, uruguaio, etc. Mas a gente está no continente. Então, sempre foi um problema essa nossa identidade e a forma como a gente projeta ela no mundo. Sem contar que, durante muito tempo, a gente acreditou assim, olha, o Brasil é uma sociedade mestiça, democrática, alegre, e é isso que a gente tem a mostrar para o mundo. Nós somos um pouco isso também, mas não somos só isso, com certeza, né? Então, também a crítica a essa ideia de que resolvemos nossos problemas ou, de certa maneira, temos algo positivo a mostrar para o mundo, também abalou um pouco essa nossa identidade no mundo. Somos mais parecidos com os países periféricos ou os centrais? Olha, em parte somos parecidos com alguns países periféricos. Também somos filhos do colonialismo. Também tínhamos populações ameríndias aqui. Também fomos povoados pela diáspora africana trazida na escravidão. Isso nos coloca perto de alguns países do Caribe, de alguns países como a África do Sul, por exemplo, de alguns países até como a Austrália. Mas não dá para dizer que a gente é igual a esses países. Mas a gente partilha alguns problemas e questões com eles, como desigualdade, né, o fato de termos uma relação ambivalente com esse mundo ocidental, europeu, etc. Você também estuda as narrativas de formação da identidade brasileira. Isso cai muito no Enem. Por quê? Cara, porque quando você começa a estudar essas narrativas, você entende, em primeiro lugar,
que a gente tinha uma verdadeira obsessão pelo tema da identidade nacional. Obsessão. É como se a cada geração os brasileiros ficassem se perguntando o que faz do Brasil o Brasil. É como se a cada geração a gente estivesse tentando descobrir qual é a verdadeira identidade brasileira ou como construir um país. Essa ideia, por exemplo, de que o Brasil é um país que está em constante construção, que ele nunca terminou, que a gente está sempre tentando encontrar o que faz dele ser o que é constante na história das ideias no Brasil, na história da cultura brasileira. Pensa no cinema, tá? Desde os anos 60, você vê filmes sobre os sertões, por exemplo. Cinema Novo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber, etc. Você vê isso até hoje, cara. É como se o tempo inteiro, a cada geração, a gente estivesse tentando descobrir o que está no coração do Brasil, o que está nos cantões do Brasil. E isso é uma obsessão. Então, por isso que cai tanto no Enem. A sociologia é muito interdisciplinar. A faculdade te prepara para isso? Em geral, sim, porque numa graduação em Ciências Sociais, por exemplo, até tem Sociologia e tem também Ciências Sociais. Nas duas você vai ter disciplinas de História, tá? Vai ter disciplina de Economia, vai ter disciplina de Filosofia, tá? E o aluno, claro, pode pegar outras eletivas, disciplinas de livre escolha, Geografia, etc. Então, em geral, num curso de Ciências Sociais tem outras disciplinas e sempre pressupõe que você tem uma visão da história do Brasil, da história do mundo, da história do continente. Então, ela é naturalmente meio interdisciplinar mesmo. Você já disse que a gente vive um momento histórico ideal para ser jovem e estudar ciências sociais. Por quê? Vem cá, mantém o discurso? Se a gente pensar só no ano atual, ou nesses curtos espaços de tempo que a gente está vivendo nos últimos anos, não está fácil para nenhum jovem no Brasil, dada a crise econômica. Mas vamos pensar no longo prazo. Vamos pensar desde a Constituição de 88, que foi o contexto em que eu falei isso, tá certo? O Brasil avançou muito. Reduziu desigualdades, democratizou a sociedade. E é isso que eu me referia quando eu disse que é ideal você ser um cientista social nesse período. Porque se tu tem uma sociedade autoritária, em que tem um bando de gente lá em cima na burocracia, dizendo como tem que resolver as coisas, para que sociólogo? Para que cientista social? Então, quando você tem um processo de democratização, em que os conflitos aparecem, os problemas aparecem, tem que ter alguém para interpretar, analisar, dizer o que está acontecendo, fazer pesquisa sobre esses problemas, entendeu? É ideal, né? Então, eu costumo dizer que no longo prazo esse processo de democratização não vai parar, tá? Pode ser que o Brasil demore a sair de crise econômica, mas eu acho que a democracia não tem volta, que as pessoas não vão aceitar mais viver caladas ou numa sociedade em que elas não possam ter voz ativa. Vem cá, o objetivo é criar questionamentos ou tirar conclusões? As duas coisas, né? Primeiro, você tem que ter boas perguntas. O lance legal da sociologia, cara, é que ela te ensina primeiro a questionar. Se tu me permite uma anedota, eu sempre gostei muito de ir a estádio. Eu ia no Maracanã, né? O que hoje é outra coisa, mas na época era um estádio fantástico. Eu ia ficar perto da torcida, etc e tal. Quando eu passei a estudar sociologia, cara, eu continuei indo no Maracanã, mas eu ia com outro olhar. Eu via aquela torcida, eu falava, caraca, eu tô estudando algo sobre cânticos de tribos indígenas, rituais de guerra, etc. Eu começava a achar que uma coisa tinha a ver com a outra. Eu comecei a ver, por que esses caras cantam desse jeito? Por que eles se comportam assim? Por que eles andam em grupo? Eu não pensava dessa maneira. Então, eu comecei com questionamentos. Vou chegar a alguma conclusão? Às vezes, sim. Mas nem sempre eu vou estudar tudo que eu estou questionando. Mas só o fato de eu estar questionando já me faz um sujeito que não aceita de barato o que está posto diante de mim na sociedade. Falando em questionamentos, qual é a sugestão para quem quer saber mais? Tem alguns livros muito legais de introdução. Eu acho que um livro didático sensacional que é usado chama Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Eu mesmo escrevi um livrinho pequeno com um camarada meu, Luiz Fernando, chamado Pensando com a Sociologia. E um livro clássico do final dos anos 50, escrito por um sociólogo americano chamado Wright Mills. O livro se chama Imaginação Sociológica. É uma delícia, assim, porque ele não escreveu para sociólogo, ele escreveu para o público. E ele quis dizer assim, a sociologia não é um assunto só de especialista. A sociologia é uma forma de educar a tua cabeça para ver o mundo de outro jeito. João, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado. Valeu. Tá vendo? Sociologia não é só para passar no Enem. Não, de forma alguma. Ela ajuda a entender o Brasil e o mundo. Então, pensa nisso. E até a próxima. Para quem vai fazer Enem, uma das coisas mais importantes é desenvolver a escrita. A redação é super importante no Enem, mas a escrita é importante para a vida toda. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos que é importante ter: ler, reescrever, e se tu tem dificuldade, fala em voz alta o que tu está escrevendo, para pensar, treina. Escrita não é um dom natural necessariamente, é uma coisa de hábito, é uma coisa de ler bastante, mas é uma coisa de praticar os mais diferentes tipos de escrita. Então, lê o teu texto, claro que você não vai poder ler em voz alta no Enem, mas em casa, lê em voz alta, vê se faz sentido, vê se a coisa está batendo, pede opiniões, consulta e treina bastante, porque escrita você leva para o Enem, você leva para a vida.